Nesta hora nós vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler alguma coisa, meus irmãos, sobre os desviados do Evangelho. Nós vemos, irmãos, que muitos não entendem e acham que a pessoa desviada é somente aqueles que voltam a fumar e a beber bebidas alcoólicas, ou jogar, ou dançar, ou pular carnaval. Será, meus irmãos, que as pessoas desviadas são somente estas? Quem são mais? Quem são os outros? Fala, meus irmãos. Não entendi ainda. Aqueles que não obedecem à doutrina, é verdade. Então, meus irmãos, desviado não é só aquele que volta a fumar, beber, jogar, se prostituir, que volta, enfim, à iniquidade. Quando fala a palavra iniquidade, meus irmãos, é um resumo de todo tipo de pecado. Vamos ler, meus irmãos, aos Gálatas, capítulo 1, verso 6 ao 9. Vamos ver alguém aqui, meus irmãos, que não voltaram a fumar. Paulo não está dizendo que eles voltaram a fumar, a beber, a jogar. Apenas deixaram do verdadeiro Evangelho. E a palavra mostra, meus irmãos, que os tais estavam desviados da doutrina santa, da verdadeira salvação em Cristo. Então não é só aqueles que bebem, que fumam, não é só aqueles que jogam, não é só aquelas irmãs que voltam a usar pintura, calça comprida, colar, brinco e coisas semelhantes, é que estão desviados. Mas todos aqueles mesmo que continuam professando uma religião, mas uma religião diferente daquela que o Senhor Jesus Cristo professou. Aqueles que estão vivendo outra, uma doutrina, não aquela que Jesus viveu. Então nós vamos ver, meus irmãos, que segundo a palavra de Deus, segundo o ensinamento da doutrina de Jesus, os tais estão desviados do Evangelho. Muitos estão em comunhão com a igreja, mas de Cristo há muitos tempos já estão desviados. Esta é a grande verdade que se diga. Quantos e quantos por aí, irmãos, aleluia, Jesus, de Cristo estão desviados há muito tempo, mas ainda estão em comunhão com as suas igrejas. Mas a palavra irá nos falar essa realidade. A palavra irá nos dizer todas essas coisas. Oh, glórias a Deus. Vamos ler primeiro aos Gálatas, capítulo 1, verso 6 a 9. Ouvintes que tem a Bíblia, é Gálatas, carta aos Gálatas, capítulo 6, verso 1 a 9, que nos diz assim: Paulo, seguidor de Cristo, apóstolo, pelas muitas visões e revelações, porque ele vivia as revelações de Cristo. E ele chega a dizer que não aprendeu, não procurou Pedro nem João para saber alguma coisa de Jesus, mas ele aprenderá mesmo pelas revelações que o Espírito Santo dava, como Jesus falava com ele pelas madrugadas e durante o dia mesmo. Nós vemos Paulo sendo arrebatado até o terceiro céu, aleluia. Lá ele teve a maior aula da sua vida. Cristo lhe instruiu em toda a verdade da sua doutrina. Glórias a Deus. Realmente, meus irmãos, nós vemos quantos tipos de doutrina há, quanta prevaricação nesses últimos tempos, pois isso já estava acontecendo nos dias dos apóstolos. Se nós ligarmos os rádios de certos programas evangélicos, nós vamos ver que a doutrina está diferente da palavra. A doutrina desse ensinamento está diferente. Eles estão lendo a Bíblia, estão falando de Jesus, mas é diferente. Porque, irmãos, eu
20, porque já nos dias dos apóstolos havia aqueles que procuravam transformar o Evangelho de Cristo da maneira que eles pensavam, e a palavra diz que o pensamento do homem não é de Deus, nem de Deus o dos homens, enquanto na altura que está elevado os céus da terra, assim os pensamentos de Deus são mais elevados que os pensamentos dos homens. Nós vemos igrejas, meus irmãos, que realmente pregavam a doutrina de Jesus, viviam o santo Evangelho de Jesus Cristo, e agora nos dias que estamos tem sido lamentável. Realmente, irmãos queridos, alguns têm procurado transtornar, e têm procurado transtornar não só a vida dos irmãos, inquietando com esses evangelhos por aí, meus irmãos, o evangelho que os irmãos podem ser cabeludo, que os irmãos podem ter o Espírito Santo, como se, eu digo melhor, uma pessoa humana que faleceu há poucos anos, pode ser até o Espírito Santo para ele. Esse não é o Evangelho de Cristo, não. Esse Evangelho é o Evangelho maldito. Nós vemos, irmãos, que as religiões aumentam na terra, porque os homens têm procurado transformar o Evangelho de Cristo no Evangelho que não é o verdadeiro. Mas você, meu irmão e irmã, meu ouvinte de casa que conhece a palavra, que conhece a sã doutrina de Jesus, Deus seja alguns que, querendo transformar, como diz Paulo, transformar o Evangelho de Cristo, dão sal grosso para o povo lamber. Meus irmãos, outros vendem lencinhos para os irmãos usar o lenço. Parece que até é o Evangelho de Cristo, não parece? Mas diz Paulo, se for outro evangelho afora do que você anunciar, seja maldito. Seja maldito! Oh, glória a Deus! Tem outros, meus irmãos queridos, que tem que entrar descalço dentro da igreja. A palavra condena esses evangelhos, chama de maldito. Outros só podem orar a Deus se for de joelho. Outros condenam nós levantar as mãos, quando a palavra manda orar, levantar e orar em todos os lugares. Que nos nossos dias há vários tipos de evangelhos, mas não é o verdadeiro, não é o bendito. O bendito é um só. O bendito é aquele que Jesus anunciou, é aquele que Paulo anunciou, que Pedro, Tiago e João anunciaram. Irmãos, a palavra realmente é extraordinária, e o próprio Pedro diz que o nosso irmão Paulo escreveu partes tão profundas a respeito dos mistérios de Deus, da doutrina de Jesus Cristo, que muitos indoutos, isto é, com falta de conhecimento, de iluminação pelo Espírito Santo na palavra, por não terem uma palavra revelada, torceriam as Escrituras para a sua própria condenação. Nós vemos, irmão,
o batismo, o rebatismo, só em nome de Jesus Cristo. Também é o Evangelho, também eles lerem a Bíblia, também eles falam da Bíblia, mas note bem que não está de acordo com o que Jesus anunciou. Qual é o Evangelho que você prefere, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte? O maldito ou o bendito do Senhor? Qual é que você prefere, igreja? Oh, glória! Que aqueles que não estão no Evangelho bendito, no Evangelho santo, realmente, irmãos queridos, são desviados do verdadeiro Evangelho. Estão no Evangelho, estão no Evangelho, mas não é no que leva ao céu, não é no bendito, não é no verdadeiro. E nós que sabemos, aleluia, dessa tremenda verdade, irmãos, cada dia mais se afirmar na santidade do corpo, da alma e do espírito, fazendo nada de justiça. Sim, meus irmãos, continua a fazer veredas de justiça, e Deus será contigo. Oh meu Deus, oh meu Pai. Vamos ler ainda, irmãos. É 1 Timóteo capítulo 1, versos 6 e 7. 1 Timóteo capítulo 1, amados irmãos. Vamos ver o que nos diz aqui ainda Paulo, um dos maiores conhecedores da doutrina do Senhor Jesus Cristo. Como prova disso, amados ouvintes, foi o apóstolo que mais escreveu cartas às igrejas, foi o apóstolo que mais preocupou-se em ensinar sobre a doutrina de Jesus, a verdadeira salvação, através da doutrina santa de Jesus. 1 Timóteo capítulo 1, amados irmãos e ouvintes, nos diz assim, capítulo 1, versos 6 e 7. Do que desviando alguns se entregaram às vãs contendas, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Vamos repetir. Do que desviando-se alguns se entregaram às vãs contendas, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Amém, Jesus. Podeis assentar, meus irmãos. Irmãos, aqui nós vemos Paulo orientando a Timóteo, aquele jovem tão dedicado na obra de Deus, tão firme na fé e na doutrina do Senhor Jesus Cristo. Paulo chegava a dizer: ó Timóteo, se você perseverar nas santas palavras, na santa doutrina, você salvará não só a ti mesmo, mas também aqueles que te ouvirem. Aleluia! E aqui Paulo está falando a respeito de alguns que se desviaram e abandonaram o verdadeiro Evangelho de Cristo, e voltando-se, dizendo, embora falavam de Cristo, mas queriam seguir o Evangelho, guardando rudimentos e mandamentos da lei de Moisés, quando foi realmente abolida pelo sangue de Jesus Cristo. E nós vemos até em nossos dias, irmãos, alguém que ainda prega o Evangelho, mas não é o Evangelho bendito, porque queres viver em segundo a lei de Moisés, rodimento dos homens, rodimento
da lei de Moisés, pregando e até condenando e até fazendo contenda, que se não guardarmos o sábado, não seremos salvos. Então diz claramente o que, desviando-se alguns, se entregam às vãs contendas e começam a contender. Não, tem que guardar a lei, tem que guardar isto, aquilo, porque se tropeçar no só mandamento, se tornará culpado de todo. Como diz Paulo, eles usam as Escrituras, torcendo as Escrituras, diz Pedro, para a sua própria condenação. Então, meus queridos irmãos, esse evangelho segundo a lei de Moisés também não é bendito, não! Também não é bendito, não! Porque nós lemos lá em Gálatas 6, capítulo 1, verso 6, que deixaram o evangelho segundo a Cristo e não segundo Moisés, segundo a lei. Então nós vemos que temos que seguir o evangelho não segundo a lei, mas o evangelho segundo a Cristo, autor e consumador da nossa fé, nossa esperança viva. Porque todas as outras esperanças são mortas, mas a esperança em Cristo, ela é viva, porque Ele vive para todos sempre. Glória a Jesus. Então nós vemos, meus queridos irmãos, que os tais se entregam de Saulo à vã ciência, a vã ciência, e é o que muito se tem feito, amados irmãos. Há cerca de uns 5 meses atrás, eu me encontrei com um pastor, meus irmãos, que quando me converti, ele já era evangelista. E ele então se entregou, meus queridos irmãos, à filosofia, às vãs ciências dos homens. E ele dizia: ó missionário, eu estou arrependido de ter me formado a doutor. Eu me formei a doutor, mas perdi a fé que eu tinha em Deus. Realmente, assim, pastor, falava isso com sinceridade. E ainda, irmão, há poucos dias ele veio a falecer. Não sei se foi um salvo, Deus o sabe, mas que ele confessou isto para mim, Deus é minha testemunha. Que ele disse: a coisa que eu mais me arrependi até hoje, missionário, foi de eu me formar a doutor. Agora eu estraguei a minha vida com Deus, estraguei a minha vida espiritual. Agora não tenho mais aquela fé que eu tinha, porque realmente, amados irmãos, a ciência dos homens tem sido vã para a vida espiritual. Sempre foi e sempre será. Paulo teve, irmãos queridos, que desprezar toda a ciência dos homens, a ciência divina de Pai sobre ele. Então nós vemos, amados irmãos, que realmente alguns não se desviam para o cigarro, não se desviam para bebidas alcoólicas, não se desviam para os jogos, não, mas se desviam para as vãs contendas, para debates loucos que só servem para a perversão, o dispersão daqueles que escutam. Mas você aprendeu diferente, meu irmão. Você aprendeu diferente, minha irmã, meu ouvinte. Você aprendeu diferente. Meus irmãos, então vamos ver sobre a doutrina ainda de Jesus. Como devemos receber aqueles que não estão no verdadeiro Evangelho de Cristo, que estão no Evangelho maldito, que não segue a verdadeira doutrina. Segundo João, vamos ver João agora falando, o apóstolo do amor, falando sobre, meus irmãos, como devemos receber aqueles
que não estão na sã doutrina, que não estão no verdadeiro evangelho. A segunda carta de João, ouvintes, são 3 cartas de João, é a segunda carta de João, capítulo 1, só tem um capítulo mesmo, é o verso 21. Vamos ver o que nos diz a palavra. E melhor, capítulo 1, verso 10 e 11. Vamos ver, meus queridos irmãos, o que a palavra nos diz a respeito daqueles que não seguem a verdadeira doutrina do Senhor. Glória a Jesus. Segunda carta de João, capítulo 1, tem um único capítulo esta carta, verso 10 e 11. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco ou saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Aleluia! Podeis aceitar, irmãos e irmãs. Glória, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Oh, grande Deus, tu és grande. Aqui está falando a respeito daqueles irmãos, daquelas irmãs que não vivem a respeito da verdadeira doutrina. E se ele vem ter com os irmãos, se eles vêm ter com as irmãs, o apóstolo João ensina que não devemos nem receber em casa, darmos o desprezo aos tais irmãos, que não vivem a verdadeira doutrina do Senhor Jesus. É aquilo que eu disse antes de nós começarmos a ler a palavra. Tem muitos que estão em comunhão com a igreja, participando até da ceia do Senhor em comunhão com a igreja, mas estão separados de Cristo já há muitos. Por quê? Porque deixaram o evangelho bendito, deixaram a verdadeira doutrina do Senhor, deixaram o verdadeiro evangelho que salva. E por isto estão desligados de Deus, embora são membros de uma igreja, estão em comunhão com uma igreja e até são contados como membros em comunhão, mas de Cristo já tendes caído, de Cristo já tendes se afastado. Da graça já tendes caído, diz Paulo. Oh, igreja amada, ouvi, são palavras pesadas, mas é a verdade, e a verdade tem que ser pesada mesmo, para nós sentir a nossa miséria. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. Vou ler novamente, segundo João, a respeito da conduta com aqueles que se afastam da verdadeira doutrina, que se afastam do verdadeiro evangelho. Diz assim claramente, segundo João, capítulo 1, verso 10 e 11: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, que doutrina é esta? A pura verdadeira de Jesus Cristo, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Que coisa tremenda, não, meus irmãos? Como essas falsas doutrinas, esses falsos evangelhos, como é detestável diante de Deus, como é detestável diante do Senhor, a ponto, meus irmãos, se nós saudarmos aqueles que andam em outro evangelho,
É no evangelho maldito por aí? O texto está falando, João está falando, se nós saudarmos a ele, nós estaremos fazendo parte das más obras que eles estão praticando. Estaremos fazendo parte, ou seja, do pecado que eles estão neles diante de Deus. Então temos que tomar uma precaução ainda maior. Oh, glória a Deus. Meu irmão, minha irmã em Jesus Cristo, a coisa é muito séria. Ou será que a palavra está falando isso em vão, meus irmãos? Será para obedecermos ou não? Quem acha que esta palavra está falando em vão? Quem acha que esta palavra está dizendo isso em vão? Levante a mão. E quem acha que esta palavra é para ser obedecida mesmo? Não é fácil, mas aí está a verdade. Se alguém saudar aqueles que não vivem da sã doutrina do Senhor, que não vivem do verdadeiro Evangelho, irão fazer parte das más obras que aqueles estão fazendo, que aquelas estão fazendo. Mas não fica só aí, irmãos, vamos em frente, observando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que não aprendam e não blasfemar, a não blasfemar. Podeis assentar, meus irmãos. Aqui nós vemos Paulo escrevendo a Timóteo a sua primeira carta, e entre alguns que fizeram naufrágio na fé e se excedenciaram, indo após outro evangelho, que não é o verdadeiro bendito do céu. Então, entre alguns que se excedenciaram, ele cita o nome de dois deles, aleluia, Alexandre e Emineu, os quais Paulo entregou a eles, a carne deles, a Satanás, para que não aprendessem a blasfemar. Porque ainda ele diz mais, irmãos, a Timóteo, que conservasse a si mesmo este mandamento que dou eu, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milita por elas a boa milícia. Conserva a fé e a boa consciência. Era para Timóteo conservar a fé e a boa consciência, porque alguns que rejeitavam ter uma consciência pura com Deus, viver uma vida reta diante de Deus, a qual alguns, rejeitando a fé e a boa consciência, aleluia, o qual fizeram naufrágio na fé. Vocês já pensaram que coisa terrível é o naufrágio? Naufrágio, Paulo está referindo a uma pessoa que é mergulhada, se afoga, já digo, no meio do mar, um navio afunda, um barco afunda, fazendo naufrágio, e a pessoa ali morre afogada, devorada pelos peixes e pela água do mar. E aqui Paulo diz que os tais fizeram naufrágio na fé, porque deixaram o verdadeiro Evangelho, deixaram a verdadeira fé em Cristo, se entregando a outros que não eram deuses, aleluia! E alguns poderiam dizer, mas a minha carne não tem sido entregue a Satanás. Como não? Olha aí quantas lutas, quantas enfermidades devorando a tua carne. Para quê? Para que você sinta dor na tua própria carne, nos teus próprios ossos, para que não aprenda a blasfemar do verdadeiro Evangelho. Da verdadeira
transpassaram em dores e enfermidades. Para quê? Para que não blasfemassem mais, para que não murmurassem do verdadeiro caminho que leva ao céu, que é Jesus Cristo, através da sua sã doutrina. Então aí está, meus irmãos, aleluia, como Paulo, além de nem saudar, para não fazer parte das más obras deles, ainda Paulo, o apóstolo Paulo, entregava a carne deles a Satanás, as quais entreguei a Satanás, Alexandre e Emineu, para que não aprendam a blasfemar, para que chega de blasfemar, de murmurar, de falar do verdadeiro caminho, da verdadeira salvação. Temperança, que maravilha é a temperança, não é, meus irmãos? Vamos ler ainda 1 Timóteo 6, verso 21. 1 Timóteo capítulo 6, verso 21. Paulo estava preocupadíssimo com Timóteo, que era ainda jovem, moço, com medo de se iludir com as pregações dos doutores da lei. E aqui ele fala bem claro sobre os doutores, meus irmãos. Escutem como é Paulo estava preocupado com Timóteo, que era um moço simples, não era um doutor, não era doutor. Timóteo não era doutor, era um moço simples, no linguajar muito humilde. E Paulo estava preocupadíssimo, porque ele sabe que os doutores eles têm uma conversa que não é brincadeira, para convencê-los, não é, meus irmãos? E olha o que Paulo diz a Timóteo, capítulo 6, verso 21, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. Vamos ler o verso antes, para que os irmãos entendam do que assunto ele refere. Ó Timóteo, olha Paulo falando, ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Note bem, da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a, alguns se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Textos para nós lermos. Jesus falou meus irmãos, daqueles que se desviaram por causa da tribulação, mas Jesus falou também que aqueles que se desviaram pela preocupação das coisas desta vida. Jesus comparou com a semente que caiu entre espinheiros, e esse espinheiro que ele referia é aos cuidados, às preocupações das coisas materiais, das coisas perecíveis desta vida. Ele diz que a boa semente cresceu juntamente com o joio, com aquela má semente, e aquela má semente veio sufocar a boa semente. Isto é fazer o crente desviar, isto é os cuidados, preocupações desta vida, tem feito milhares e milhares de irmãos esfriar na fé e milhares desviar do Evangelho. Mas eu quero ler com os irmãos ainda 1 Timóteo capítulo 6, verso 9 e 10. Vamos ver o que nós diz, meus irmãos. Então nós percebemos que não é só a prevaricação do verdadeiro Evangelho que faz a pessoa desviar da verdadeira doutrina de Jesus Cristo, da verdadeira santificação em Deus, mas aqui nós vamos saber outras coisas que também fazem nós desviar das verdades do Evangelho, das verdades da doutrina de Jesus Cristo. Ainda, meus irmãos, 1 Timóteo 6, verso 9 e 10. Glória a Jesus. Mas os que querem ser ricos caem em tentações e em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé
e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Amém. Podeis assentar, meus queridos irmãos. Aqui nós vemos também, irmãos, que nossa prevaricação, nossa doutrina cristã, então nós vemos, irmãos, que não é só a prevaricação na verdadeira doutrina de Jesus, mas também, irmãos, eu digo melhor, não é só a prevaricação na verdadeira doutrina de Jesus que leva a nos desviar do verdadeiro Salvador, do verdadeiro Senhor, mas também, os que querem ser ricos. E quem não quer ser rico, meus irmãos? Todo mundo luta para ser rico, é verdade ou não é? Olha o que Paulo diz aqui um verso antes, o verso 8. Tendo, porém, sustento e com que cobrirmos, estejamos com isso contentes. Vamos então incluir o verso 8. Tendo, porém, sustento e com que nós cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentações e em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. O crente, irmãos queridos, que luta para ser rico, as riquezas em geral elas são injustas. Pouquíssimas riquezas justas que tem. A maioria delas são feitas injustiças tremendas para ser adquirida. Portanto, meus irmãos queridos, a Bíblia diz que a graça do Senhor nos enriquece sem acrescentar dores. E Paulo aqui fala da riqueza que acrescenta dores, da riqueza que acrescenta aflições, da riqueza que acrescenta perdição e ruína. É verdade. Você não está preocupado em ser um rico, não, meu irmão? Irmãos estão tão preocupados em ser rico que ele já não tem tempo mais de ler a Bíblia, que ele já não tem tempo mais de orar, que ele já não tem tempo mais de jejuar, porque tem que trabalhar o dia todo, correr de um lado para outro. Já não tem tempo de nem ir mais para a igreja. A preocupação dele é tão grande, ele ter uma pequena riqueza para si, para os seus filhos, que faz ele esfriar na fé, esfriar na oração, esfriar no jejum, esfriar na comunhão com a igreja, esfriar nos cultos de oração da igreja, esfriar nos cultos, já não vai mais todos os cultos como ia, porque está preocupado em fazer uma casa bem luxuosa, bem bonita, e ter um dinheiro sobrando no banco e coisas semelhantes, não é? Outros, meus irmãos, começam a fazer negócios ilícitos, começam a enganar os seus irmãos com negócios, faz negócio, ele é o crente da igreja, mas ele vem da igreja para vender para os irmãos relógio, para vender isso, para vender coisas até lícitas, mas ele está preocupado unicamente em possuir muito dinheiro. Mas Paulo diz, tendo porém sustento e com que nós cobrirmos, estejamos com isso contentes. Quantos irmãos que querem ficar ricos, ricas, e começam a vender coisas às vezes para o seu semelhante, e ali entra a mentira junto. Diz, não, isso aí eu paguei tanto, e às vezes não pagou nem a metade do que estava falando. Não paguei tanto, eu só estou ganhando tanto, já começa a mentir. E diz que os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Não entrarão no reino de Deus. Então é uma verdade, note bem. Mas os que querem ser ricos caem em tentações e em laço. Eles são enlaçados, meus irmãos, por coisas terríveis. Meus irmãos, eu podia citar nomes aqui de irmãos que eram uma bênção na igreja. Hoje pode ser que são completamente desviados pela preocupação da vida material,
das riquezas, adquiriram, tem casa, tem sítio, tem até fazenda, tem apartamentos, tem carros, tem dinheiros no banco, tem fama, tem tudo, mas a fé acabou, a graça acabou. Não precisa muito. Se nós subirmos a Conde de Sarzeda aqui, ouvir, nós vamos ver um comércio terrível e tremendo. Ali um debate entre aqueles próprios irmãos e irmãs ali, não é, meus irmãos? Um querendo vender mais barato que o outro passa na porta, aqui entra, aqui mesmo. Quem passa ali em frente tem vindo notado essas coisas. Às vezes tem caído em tentações terríveis, tem caído em laços terríveis. E alguns deles ali têm comprado até prédiozinhos aí na Conde de Sarzeda. Estão enlaçados, terrivelmente, que não consegue agora mais escapar do laço maligno. E diz mais, em laço e muitas concupiscências loucas e nocivas. O que é nociva? Coisas contaminantes, coisas que contaminam, coisas que destroem, nociva. Que coisa nociva? A nossa saúde é a coisa que destrói a nossa saúde. Então eles se entregam a coisas nocivas, a sua vida espiritual. E o que nós vemos por aí, não é, meus irmãos? Não é brincadeira, não. É coisa muito séria. E muitos têm se transpassado em dores, diz a palavra. Porque o amor, o dinheiro, é a raiz de toda a espécie de males. Toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Estão ouvindo, meus irmãos? Quanto terrível amor ao dinheiro. Precisamos ter o dinheiro. Se o dinheiro não temos condições de comprarmos mantimento, não é verdade? Se alimentarmos, precisamos ter dinheiro para comprar roupa, mas não exageradamente preocupado com essas coisas, tendo, porém, sustento e com que nós cobrirmos, estejamos com isto contentes. Eu sei que estou falando com irmãs e irmãos que estão me ouvindo agora, que não tem mais tempo de ir na igreja, por causa das suas riquezas, dos seus bens. Ele tem medo de deixar a casa o ladrão roubar. É verdade. Tem gente tão preocupadíssima com as coisas materiais que não tem tempo mais de meditar nas coisas de Deus. Então os tais já estão quase desviados. E se eles não tomarem uma providência já, de imediato, ainda hoje, nessa tarde, sua fé vai acabar. Sua fé vai acabar. É o espinheiro que Jesus falou, que sufocou, aleluia! Glória a Deus. E alguém nós telefonando aqui, não sei de onde, a pessoa nem deu o nome, ó, que para nós falar aqui sobre os cantores cabeludos. Mas aqui já estão incluídos eles, já estão aqueles que compram o disco, os cantores cabeludos, hein, meus irmãos? Olha, a Bíblia diz para nós nem saudar, ele nem receber em casa, e você recolhe o LP dele tão bonito na tua casa, ele com aquele cabelão cheio, crescidão nas costas, ela com aquela roupa escandalosa, justa, degotada, não é? Cabelo cortado, não é, meu irmão? E a Bíblia nós lemos lá que João diz para nós nem saudar eles. E você compra ainda esses LP, meu irmão. Você ainda compra esses LP, meu irmão. Tenha misericórdia, Jesus. Que a Bíblia diz para você nem saudar eles. Olha aí a pessoa que nós telefonou. Nós estamos falando aqui, olha. Estamos falando, você nos telefonou. Estamos falando agora, olha aqui. Olha, se a Bíblia diz para nós nem saudar aqueles que fazem naufrágio na fé,
que pravarico na doutrina de Jesus. Você chegar para um irmão desse, irmão, corta o cabelo, irmão. Isso aí é do mundo, irmão. A Bíblia diz que é desonra os homens de cabelo crescido. Ele desconhece isso, ele faz com quem não sabe. Ele faz com quem desconhece. Ele diz, o que tem? O que tem? Para a pessoa que está prevaricada na doutrina de Jesus, não tem nada demais ser cabeludo. Não tem nada demais as irmãs cortar o cabelo, porque estão prevaricadas mesmo. Se prevaricaram na doutrina fiel e verdadeira. Aceitaram o evangelho maldito, aceitaram a doutrina maldita. Então para eles não tem nada. Mas para João, note bem, João disse, irmãos, nem recebais em casa, nem saudeis, porque os que saúdam fazem parte da sua casa. Será que os irmãos, as irmãs que recolhem esses LPs, que são verdadeiros de cabeludos dentro da sua casa, será que vocês não estão fazendo parte das suas más obras? João diz que faz, note bem, que só para se nós saudar ele já fazemos parte das más obras dele. Imagine recolhendo a voz deles, ouvindo eles cantar como se fossem aqueles artistas do mundo. Vocês já notaram? Quem já notou isso? Quem já notou? A gente sempre desce aqui pela Conde Sarzeda, sempre quando eu venho para cá eu desço a Conde Sarzeda e a gente escuta isso, né, meu? Às vezes temos que parar na Conde Sarzeda ali para resolver alguns problemas aí no centro da cidade, que é a rua mais fácil de estacionar o carro, coisa e tal, né, meus irmãos? Note bem, então a gente escuta, passa ali, a gente escuta esses hinos, a gente vê aqueles cabeludão na capa, né, meu? Aquelas cantoras, aquelas vestão decotado, mangas cavadas, toda ali vaidosa, cheia de pintura. Será, irmãs, que você recolhendo esses LPs lá dentro das suas casas, vocês não estão fazendo parte das más obras delas, não? Será, meus irmãos? Olha bem, olha bem! Veja a verdade da palavra! Aleluia! Então, note bem, desviado não é só aquele que volta a beber, fumar ou jogar, não. Aqueles que prevaricam na doutrina de Jesus, deixam de obedecer, seja ele crente, seja ele pregador, seja ele pastor, seja ele missionário, estão desviados, estão em comunhão com a igreja, mas de Cristo já tem descaído. Nós diz a palavra! Nós diz a palavra. Mas aquele que semeia, isso ele colhe. Deus não se deixa zombar, Deus não se deixa escarnecer, diz Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8, que Deus não se deixa escarnecer, porque aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então não temos que preocupar muito com os que estão lá de fora. A nossa preocupação tem que ser com nós que estamos aqui dentro, da doutrina, da palavra, da verdade, da nossa. E Pedro, que maneira ele compara? Nós vemos que Paulo entregou os crentes desviados, a carne deles a Satanás. Emineu, Alexandre e Emineu, não é? João diz para nós nem cumprimentarmos, é o apóstolo do amor. O apóstolo do amor, João, diz para nós nem saudarmos eles. Que coisa tremenda. E Pedro, o que diz dos tais? Pedro lá em São, eu até vou ler essa passagem aqui, não pode ficar, né? Vamos ver, que Pedro diz? Primeiro Pedro, irmão, segundo Pedro, segunda carta de Pedro. Vamos ver o que os três apóstolos dizem a respeito dos tais irmãos, das tais irmãs, que se entregam às concupiscências da carne, do mundo e do pecado. Segundo Pedro, capítulo 2, verso 20 e 22, meus irmãos. É pena que a hora não permite nós meditarmos em todos os versículos. Tínhamos ainda Timóteo, não tínhamos ainda Timóteo 1, 19 e 20, nós já lemos. Tínhamos que ler Gálatas 6, 7 e 8, não dá tempo. Nós vamos ler São Pedro, segundo Pedro, capítulo 2, meus irmãos. Capítulo 2, verso 20
a 22. Vamos ver o que diz. Ouçam, ouvintes. Vocês estão gostando, ouvintes? Ouçam. Porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nela e vencidos, torna-se-lhe o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Desse modo sobreveio-lhe o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjadouro de lama. Podeis aceitar, meu? Coisa tremenda, né, meus irmãos? Coisa tremenda. Aqui é Pedro falando. Então nós vimos o que Paulo falou a respeito dos desviados, daqueles que não seguem a verdadeira doutrina. Paulo começou a falar, meus irmãos queridos, que eles seguem um evangelho maldito e não o bendito. Em seguida nós vemos Paulo entregando a carne de alguns deles a Satanás, para não aprenderem a blasfemar e falar do verdadeiro evangelho santo. Nós vemos o apóstolo do amor, João, o apóstolo do amor, que ensina-nos a amar a todos. Ele diz para nós não recebermos em casa os tais, nem saudarmos os tais irmãos, porque se saudarmos, o recebermos ele em casa, o saudarmos, estaremos fazendo parte das más obras que eles praticam, das más obras que eles fazem. Está compreendendo, meu irmão? Será que você não tem alguns LPs lá, não, meu irmão, em tua casa? Será que você não tem, não, minha irmã, meu ouvinte de casa? Será que você não está fazendo parte dessas más obras, não? Quem está falando não é Davi Miranda, coitadinho, nada sabe, é a palavra que está prevenindo, é o apóstolo de amor que está nos prevenindo. Então note bem, quem são os desviados? Só aquele que volta a fumar, beber, jogar? Não é só aquele. Aquele que se prevaricam na doutrina, embora prega o evangelho. Teve um que chegou a usar essa expressão de Jesus, quando um irmão falou para ele: mas o irmão é muito comerciante. Ele usou aquela expressão de Jesus: negociai até que eu venha. Quando Jesus falou a parábola dos 10 talentos, referindo à nossa vida espiritual, ali ele pegou materialmente para ele. Veja a prevaricação desse que tem livraria, desse cantor. Então ele disse: não, Jesus falou, negociais até que eu volte. Então eu estou negociando. Note bem, foi a expressão dele, porque ali Jesus não refere nada das coisas materiais, inteiramente espiritual. Então nós vemos, meus irmãos, que vocês já ouviram por aí, alguns que têm uma avó por o consolador deles, pelo Espírito, substituíram essa avó pelo Espírito Santo. Quem já ouviu falar nisso? Tem outros, meus irmãos queridos, que já substituíram o Espírito Santo pela filosofia, pela ciência. Vão estudar, se formar e só dar sermão lendo a Bíblia, mas eles criam no Espírito Santo. Igreja pentecostal, viu, meus irmãos? Pentecostal, como me falou o irmão, infelizmente aquela igreja, vocês conhecem ela, vocês conhecem demais, eu conheço, nós conhecemos, é um nome muito famoso. A maioria dos pregadores, dos filósofos agora, dos doutores que substituíram, aqueles pastores velhos, antigos, eles estão dando a mensagem lida, estão substituindo o Espírito Santo pelo papel e a tinta, substituindo o Espírito Santo pelo papel e pela tinta. Aqui apenas eu noto os versículos, mas eu não escrevo nada. Aqui tem que ser o que o Espírito Santo precisa falar.
Meus irmãos, nem vamos comentar a expressão de Pedro. Se de Paulo foi pesada, se de João foi pesada, imagine essa expressão de Pedro, chamando de como animais, de animais. Paulo não chamou de animais, apenas entregou eles, a carne deles a Satanás. João também não chamou de animais, só diz que eles estavam tão contaminados que se nós saudarmos eles, faremos parte das más obras deles. Mas Pedro foi mais além. Pedro considerou como um animal, como um cão. Que coisa tremenda, não, irmão? Como cão que volta ao seu vômito, como uma porca limpa, lavada de água limpa, volta ao espojadouro de lama, naquele barro mal cheiroso. Foi mais pesada ainda a expressão de Pedro, não foi? Coisa tremenda. Meus irmãos, eu sei por mim mesmo, eu tenho um cão lá em casa, é até de estimação, a gente não deixa entrar nem dentro de casa, e é de estimação. Tem um cão em casa lá que não deixa entrar nem dentro de casa. E para Pedro considerou como cão, que volta ao vômito que ele lançou fora. Eu tenho certeza que quem cria porcos não vai criar porcos dentro de casa, ele faz um chiqueiro lá longe, por causa de ser mal cheiroso, tornar-se mal cheiroso, o chiqueiro, não é? E Pedro então compara os tais crentes como cão e porca. Que coisa terrível! Que coisa tremenda! Então, meu irmão, minha irmã, me ouvindo, não deixe a verdadeira doutrina, não deixe não. Hoje foi pesado demais, eu confesso. Hoje não foi brincadeira. Hoje foi só para quem quer entrar no céu mesmo. Deus nos abençoe. Deus ajude a todos os ouvintes de casa a permanecer na sã doutrina de Jesus. Nessa doutrina que nos enriquece, sem acrescentar dores. Nessa doutrina que nos enriquece, sem nos causar aflições. Nessa doutrina que nos enriquece, sem causar desespero. Mas a riqueza é divina. A riqueza é espiritual. Que não nos acrescenta dores. É melhor que nós nunca tivéssemos ouvido falar de Jesus. Era melhor não conhecer a verdade do que conhecer e não obedecer. Irmãos, a hora não permite nós irmos mais longe. Mas que Deus abençoe esses milhões e milhões de ouvintes que estão almejando o reino de Deus, que compreendem essa verdade.